Hoje, meu amigo torcedor vascaíno, é dia de Vasco. Se ontem foi dia de levantar o caneco da Copa do Brasil, hoje, amigo vascaíno, é dia de partir para cima do Puerto Cabello e vencer o jogo. Hoje, para esse elenco, a partida contra Puerto Cabello tem que valer um prato de comida, meu amigo vascaíno, porque a situação tá tensa, tá? Ontem o Lanús venceu o Melgar lá no Peru, o jogo que o Vasco deu mole, vencendo por 2-0, deixou o Melgar fazer um gol, aí virou para 3-1 o Vasco, deixou o Melgar empatar. Jogo pro Vasco vencer na altitude, o Lanús foi e fez o dever de casa, venceu os caras. Então o Vasco tá 3 pontos atrás do Lanús. A vida tá complicada pro Vasco na Sul-Americana, eu vou trazer isso aqui a você. Além disso, falar dos bastidores da festa do título da Copa do Brasil ontem, coisa linda, a nossa base brilhando. Eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês também nesse vídeo e trazer muitas outras novidades. Você aí, meu amigo torcedor vascaíno, tem lá pela frente um Acorda Vascão. Chegando, olha, muito agitado, muito movimentado, com muitas informações e muitas novidades para você. Mas rapidinho aqui, olha, antes de começar, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, vascaíno, muito prazer, tá? Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Tenho Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. Tenho Fala Gigante, saindo pela parte da tarde. E tenho Boa Noite Gigante, saindo pela parte da noite. Eu conto muito com a sua presença. Conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que ajuda demais no crescimento e na divulgação aqui do nosso conteúdo. Agradecer, é claro, a todos, porque chegamos aí à marca dos 150 mil inscritos ontem na terça-feira e agora vamos por mais. Vamos em busca dos 160, 170, 180, 200 mil inscritos e para isso eu conto muito com você. Show de bola? Vambora, Vascaíno. Larga o dedo aí no like, se inscreva e vem comigo para esse Acorda Vascão. Quero começar, sem dúvida nenhuma, falando, né, sobre ontem, amigo vascaíno, porque ontem o nosso Cruz Maltino conquistou o título da Copa do Brasil Sub-17. Um título inédito do Vasco em uma final inédita do Vasco da Gama. O Vasco já havia conquistado, né, a Copa do Brasil no profissional em 2011, no Sub-20 em 2020, mas no Sub-17 a conquista da Copa do Brasil ainda não havia ocorrido e ontem, enfim, aconteceu. O Vasco que empatou a partida 2-2 e nas penalidades máximas no placar de 5-3, o Vasco acabou vencendo a competição. O Vasco que abriu o placar ainda no primeiro tempo, tendo o Andrei, né, cobrando a penalidade máxima e abrindo o placar, fazendo 1-0 para o Vasco da Gama. Já na segunda etapa, né, um zagueiro, no caso, vou buscar o nome dele aqui, meu amigo torcedor vascaíno, Christopher, no primeiro lance dele na competição, ele entrou em campo no iniciozinho da segunda etapa e fez o 2-0. Entretanto, logo aos 21 minutos da segunda etapa também, o Bahia iniciou a sua reação, né? Aos 21 minutos do primeiro tempo, Lucas Melim acaba tirando em cima da linha a bola após remate de Del do Bahia, mas a bola volta para Vitor Guilherme, que botou fogo aí na final, fazendo 2-1. Depois, aos 31 minutos da segunda etapa, 10 minutinhos após o primeiro gol do Bahia, Antony, jogador do Bahia, anotou um golaço fora da área, deixou tudo igual. O Vasco, nesse momento, já havia perdido um jogador, porque no primeiro tempo, né, Kaique Ferreira acabou sendo expulso e após esse garoto Antony marcar esse golaço, ele comemorou de uma forma mais provocativa, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aí das finais. Então, o Vasco que levou o empate com 10 e o Bahia com 11, viu após o empate do Bahia, né, o Vasco novamente voltar a jogar de igual para igual, né? O Bahia perdeu um jogador, ambos os times ficaram com 10 atletas dentro de campo e aí o jogo voltou a ficar bastante equilibrado. O Vasco até fechou a partida com mais possibilidades de fazer o gol, mas a partida acabou indo para as penalidades máximas. E nas penalidades máximas a disputa muito tensa, sem dúvida nenhuma, mas o Vasco levou a melhor, vencendo por 5-3. Vitor Guilherme, jogador do Bahia, acabou perdendo o pênalti, pois o goleiro Lucas Andrade do Vasco defendeu a cobrança e o título ficou no Rio de Janeiro. Um título importante para o nosso Cruz Maltino, um título que dá moral, um título que mostra mais do que nunca como essa nossa base é muito forte, um trabalho
excepcional do Cássio Barros e desde já eu aviso aqui, eu, Lucas, o critiquei, eu tenho hombridade de vir aqui e falar. Foi um erro, ao meu ver, lá atrás, eu sigo com o meu posicionamento, porque eu acho que você não pode dar pano pra manga, como se diz no ditado. O Cássio Barros é um técnico que tem a sua competência, está mostrando isso, mas ele chegou ao Vasco por conta do Felipe. Ponto! Cássio Barros ele chegou ao Sub-17 do Vasco porque foi um nome indicado pelo Felipe. Ponto! Felipe ele conheceu o Cássio Barros, o Felipe trabalhou com o Cássio Barros ao lado do Pedrinho no Tigres do Brasil, enquanto Pedrinho e Felipe treinavam um profissional, o Cássio Barros treinava uma categoria da base. Cássio Barros é um ex-jogador do Vasco, amigo pessoal de Felipe Pedrinho, então há uma relação, e essa relação fez com que o Cássio Barros chegasse ao Sub-17 do Vasco. Isso eu acho errado. Eu não acho que nenhum profissional tem que chegar ao Vasco da Gama por relacionamento extracampo. Eu acho que o profissional tem que chegar ao Vasco por competência e não por relacionamento. Mas foi o caso do Cássio Barros e foi por isso que eu tanto o critiquei. Mas eu tô queimando a minha língua, eu sigo com a minha crítica, eu acho isso errado. Mas é injustificável o que ele vem fazendo dentro de campo, meu amigo. Porque assim, não justifica o grande trabalho do homem. O homem tá sinistro. Cássio Barros, pra você ter noção, tem apenas, meu amigo vascaíno, 18 jogos na Copa durante a Copa do Brasil Sub-17, foram 8 jogos de Cássio Barros, 6 vitórias e 2 empates. No comando técnico do Vasco, ele tem 18 partidas e nenhuma derrota. O trabalho de Cássio Barros, de fato, é excepcional. E eu trago aqui agora a vocês, nesse momento, as palavras aí, meu amigo torcedor vascaíno, do próprio Cássio Barros, após a conquista do título, falando um pouquinho, né, sobre a felicidade de ser campeão com o Vasco da Gama. Um jogo difícil, onde nós começamos até muito bem no primeiro tempo, tinha um controle do jogo, uma boa movimentação, e no finalzinho aquela expulsão aí mudou todo o panorâmica do jogo e sofremos um pouquinho no segundo tempo, mas no final, graças a Deus, o Vascaíno é assim, é com luta, é com muito trabalho, muita luta, mas os meninos estão de parabéns por tudo que fizeram até aqui, sempre se entregaram, sempre se doaram por essa instituição, por essa camisa. Então eu tenho muito que agradecer aos meus atletas, a Deus, ao Pedrinho, ao Felipe, que me deram essa oportunidade de retornar ao Vasco. Para mim isso aí é um prazer enorme, vestir essa camisa para mim faz muita diferença na minha vida. Um clube onde eu aprendi a amar desde de criança e estar hoje no Vasco conquistando o título, para mim a nível nacional não tem nem como descrever em palavras. Bom, meu amigo vascaíno, então, como vocês viram aí as palavras, né, de Cássio Barros, muita emoção, muita felicidade em conquistar aí esse primeiro título de Vasco em tão pouco tempo por aqui. Uma base que se destacou muito, uma base ontem que confirmou mais do que nunca como o Vasco é repleto de joias. É bom, inclusive, meu amigo vascaíno, você aí ficar de olho em 2 jogadores. Anote esses 2 nomes. A base do Vasco, o Sub-17 do Vasco é recheado de bons jogadores, mas esses 2 são aqueles atletas que a gente olha e sabe que é fora da caixa, que é o Diego Menetti e o Andrei Fernandes. 2 jogadores diferentes. O Vasco, ele termina a competição tendo os 2 artilheiros da competição, que no caso foram eles, Diego Menetti e Andrei Fernandes, ambos com 5 gols marcados cada, sendo que o André estava disputando o Sul-Americano Sub-17 durante grande parte da Copa do Brasil. Ele retornou ao Vasco apenas nas quartas de final, ou seja, teve 5 partidas apenas, né, durante o período após a volta da seleção brasileira. O Vasco, ele joga as quartas, jogo de ida e jogo de volta, as semis, os 2 jogos e o único jogo da final ontem. O André disputou apenas essas 5 partidas e marcou gol em todos os jogos. Então, assim, 2 jogadores para ficar de olho, Diego Menetti e Andrei Fernandes. Guardem o nome desses craques, é diferente. Andrei Fernandes já é jogador de seleção brasileira, Diego Menetti também já é jogador de seleção brasileira. O Vasco tem 2 joias dentro de São Januário. Eu trago aqui um pouquinho a vocês para fechar, né, esse assunto tão importante relacionado à nossa base, com um pouquinho dos vídeos dos próprios atletas, falando sobre a felicidade de ter conquistado esse título da Copa do Brasil ontem com a camisa do Vasco da Gama. Cara, eu acho muito importante, né, porque a história do Vasco também, como na minha, que o Vasco nunca tinha ganhado um título desse, né, Copa do Brasil Sub-17, e é muito importante pra mim, na minha carreira, pela minha carreira, tipo assim, ter um campeonato de Sub-17, eu acho muito bom, e é isso, cara.
trouxemos título para São Januário. Graças a Deus, trabalhamos muito, batalhamos muito. Graças a Deus conseguimos esse título. Almeja agora subir mais para frente aí pro profissional e fazer a mesma coisa que você fez agora no profissional também? Claro, se Deus quiser, se eu subir lá, eu vou dar meu melhor como sempre e vou conseguir. Graças a Deus, tomara que eu chego lá e continuo jogando esse futebol que eu tô jogando aqui na base. Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade e o grupo todo vem trabalhando, vem focado e era isso. Campeão de forma invicta, muita felicidade e agora é só comemorar, desfrutar do momento. Primeiramente queria agradecer a Deus, muito feliz por continuar cravando e sendo decisivo. Isso é fruto do trabalho todo dia. E é isso, mano. Agora vamos pra final. Que Deus nos abençoe e vamos buscar esse caneco pra São Januário. Tamo junto. Vamos, isso aqui é Vasco. Bom, meu amigo vascaíno, a base do Vasco é forte. Então, alô, Felipe, que hoje ainda é o técnico interino. Alô, se for mesmo confirmado, Fernando Diniz, o próximo treinador. Valorizem a base do Vasco, que assim como a gente vê no Sub-17 tanta garotada boa, a gente também vê no Sub-20 uma safra tão forte do Vasco da Gama, né? Sub-17 de qualidade, um Sub-20 cheio de craques. O Vasco talvez, nesse período, esteja formando a maior safra desses últimos anos. Então é bom para ficar atento. É no Sub-20 JV, Lucas Zucarello, Helder, GB. A gente vê no Sub-17 Diego Minetti, Andrei Fernandes. Aí tem no Sub-20 também o garoto Juninho, que é um craque de bola. Então, cara, é pra ficar de olho nessa molecada, porque a base do Vasco tem um futuro gigantesco pela frente. Concorda, amigo vascaíno? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Eu quero falar agora com vocês sobre Vasco e Puerto Cabello. Mas antes, rapidinho, tem um aviso aí pra você, amigo vascaíno. Se hoje é dia de Vasco, amigo vascaíno, é dia também, é claro, de Inplay aqui no canal do Gigante Vasco, a marca que chega junto, a parceira do nosso canal, a marca que faz o canal Gigante Vasco crescer cada vez mais, meu amigo vascaíno. E é claro, se você não conhece a Inplay, tá vivendo errado, tá? Eu faço questão aqui neste momento de apresentar a vocês a Inplay, uma nova plataforma que tá chegando aí tudo. Simplesmente você aí, amigo vascaíno, que ama futebol e ama o Vasco, poderá ganhar dinheiro brincando, se divertindo. Mas calma, porque quando se fala em dinheiro, em brincar, em se divertir, logo vem na cabeça bet, né? Aposta esportiva, mas não é isso. A Inplay é um fantasy game, é um jogo que você pode de fato se divertir sem gastar, mas se quiser gastar também, você poderá. O aplicativo, ele te dá a liberdade para isso. Pois ao mesmo tempo, né, que por exemplo na Inplay tem um ranking onde eu tô participando, tem inscritos aqui do canal participando e eu vejo quem tá lá com mais acertos, né, nas partidas, tem mais pontuação, né, nos campeonatos que participa. Tem também a possibilidade de você fazer mais moedas dentro do jogo, sacá-las e ganhar dinheiro diante disso. Então é um leque de possibilidades para vocês nesse momento. É claro, né? Eu tô abrindo aqui o meu aplicativo da Inplay, tá aparecendo aí a vocês a homepage, ou seja, a página principal da Inplay, lá do canal do Gigante Vasco com 252 membros. Vou rolar aqui um pouco para baixo. Tem um jogo de 500 para Vasco e Puerto Cabello. Outro jogo que eu preciso de 750 moedas para entrar, de Vasco e Puerto Cabello também. Tem mais um de 2.000 moedas e tem... Aliás, não tem mais não, porque o outro já é do brasileiro. Então tem 3 jogos, de 2.000, 750 e de 500. Eu, Lucas, vou fazer esse daqui mesmo de 500 moedas para entrar. Eu tenho 18.500 moedas porque eu tô jogando direto. Mais 55% de posse, sim, pro Vasco. Mais cartão amarelo pro Vasco, sim. Mais de um impedimento do Vasco no primeiro tempo, sim também. O Vasco vai ficar impedido ao menos em um lance no primeiro tempo, pelo menos essa é a minha opinião, então marquei. Mais 55% de posse, é claro. Vasco dará mais de 7 chutes no gol durante o jogo. Na minha opinião, sim. Então, meu amigo vascaíno, vou marcar. Mais de 2 cartões amarelos pro Vasco no jogo? Sim. Mais de 7 escanteios do Vasco no jogo? Não, acho que não. Mais de 3 chutes do Coutinho? Não. Hugo Moura cometerá mais 2 faltas? Sem dúvida, é claro que sim. E o Vasco vencerá também. O Vasco vai vencer hoje. Então, já fiz aí o meu campeonato para Vasco Puerto Cabello.
Vou voltar aqui para a página principal que eu quero mostrar para vocês mais algumas coisinhas, ó. Além dos campeonatos, temos também a possibilidade dos snaps, que eu tô descendo e tá aparecendo, mas eu quero primeiro antes mostrar o ranking da rapaziada que tá participando. João Batista é o líder com 32 pontos, José Luiz com 11, Gigante do Povo 7, Dieli Oliveira 5, Ângelo Rodrigues com 2. Aí nos snaps temos o Gustavo Camilo com 16, lá na liderança tá tirando onda. Eu nos snaps não apareço muito porque eu não curto muito jogar os snaps, eu pelo menos prefiro os campeonatos, que é um jogo de mais... com mais possibilidade até de eu ganhar. Mas eu vou fazer uns snaps aqui com vocês agora. P, mais de 9 escanteios no jogo? Não. Coutinho dará mais de um chute no gol no jogo? Caraca, sim. Assistência do Verrete? Não. Coutinho cometerá mais de 2 faltas no jogo? Coutinho não é de cometer muitas faltas, então eu acho que não. Assistência do Coutinho, eu vou pular. Fazer um M pra vocês. O P é que eu preciso de menos valor investido pra jogar. Cartão amarelo pro Coutinho no jogo? Eu acho que não, meu amigo vascaíno. Então X. Tietchan cometerá mais de 2 faltas, valendo 300 moedas? Não. Cartão amarelo pro Tietchan no jogo? Também não. Mais de 2 impedimentos do Vasco no jogo? Caramba, vascaíno... Caraca, hein? Eu acho que... Caraca, difícil, cara. Mais de 2 impedimentos do Vasco no jogo? Eu acho que sim. Vamos pro G agora, né? O que precisa de mais grana pra colocar, eu vou bem cauteloso. Mais 55% de boss, caraca, não sei, cara. 5.000 moedas que eu preciso colocar. Eu vou passar, eu vou pro próximo, ver se é mais fácil. Deixa eu arrastar aqui pro lado. Mais de 80% de precisão, vou passar pro lado. Red dará mais de um chute no gol no primeiro tempo, vou passar pro lado também. Coutinho cometerá mais de uma falta no primeiro tempo. Caraca, Coutinho não é de cometer muita falta, cara. Deixa eu passar pro lado. Mais de 80 pressão de novo. Piton cometerá mais de uma falta valendo 2.000. Piton cometerá mais de uma falta no primeiro tempo valendo 10.000. Eu vou nessa daqui de 2.000 com o Piton cometendo uma falta no primeiro tempo. Vou chutar essa daqui, acho que vai dar certo. Então, ó, comecei com 18.500 moedas e já tô com 14. Eu investi 4.500 moedas do jogo. E eu posso, é claro, se os meus palpites forem certos, fazer esse dinheiro retornar e ter a possibilidade aí de, chegando a 50.000 moedas, já fazer o meu primeiro saque de 500 reais. Então, essa é Inplay. Não perca tempo, corre pra Inplay, vai se divertir. Link no comentário fixado e aqui na descrição. Então, vambora, vascaíno. Vem correndo pra Inplay. E ó, beijão, Inplay. Obrigado aí por novamente estar aqui no canal do Gigante Vasco. Bom, vascaíno, agora sim, né? Vambora falar sobre Vasco e Porto Cabejo. Esse espacinho aí que sempre tem nas rodadas de Vasco da Gama aqui no canal para a Inplay. Vamos então falar, porque hoje o Vasco tem esse confronto importante, né? Pela 4ª rodada do Grupo G da Copa Conmebol Sul-Americana. Ontem, a 4ª rodada ela já foi aberta do Grupo G com a partida entre Melgar e Lanús. O jogo aconteceu na altitude do Peru. E como creio que pelo menos a grande maioria esperava, eu esperava isso, o Lanús venceu a partida pelo placar de 1-0. Lanús venceu o jogo com um gol marcado aos 39 minutos da segunda etapa por Diego Agostinho Medina. O Lanús ele foi superior ao Melgar, ele teve 3 chutes certos no gol do Melgar, enquanto o Melgar não acertou nenhum chute ao gol do goleiro argentino. Melgar, ele novamente, assim como foi contra o Vasco, né, foi inferior ao seu adversário, mesmo jogando na altitude do Peru. Com essa vitória do Lanús, o Lanús ele permanece na primeira colocação do grupo, já era o primeiro colocado, mas antes da partida de ontem, o Lanús ele tinha a mesma quantidade de pontos do Vasco. Com a vitória, o Lanús vai a 8 pontos, enquanto o Vasco permanece com 5 pontos. Vasco e Lanús têm campanhas idênticas até o momento. A única coisa que faz com que o Lanús fique na primeira colocação é o saldo de gols, né? O Lanús ele tem, ainda mais após a vitória de ontem, um saldo de gols, meu amigo vascaíno, de 4, enquanto o Vasco tem um saldo de gols de 1. Ou seja, né, o Vasco precisa, além de passar o Lanús na pontuação, além de vencer a partida de hoje, caso queira a primeira colocação do grupo, tem que tirar esse saldo de 3 gols de diferença. Ou seja, o Vasco vencendo hoje o Puerto Cabejo vai a 8, e teria que vencer por 3-0 para conseguir a primeira classificação do grupo. 3-0, 4-1, 5-2, resultado com 3 gols de diferença. Não é algo difícil, o Puerto Cabejo não é um bicho-papão, é um adversário com tranquilidade para o Vasco conseguir a vitória. Eu tenho mais medo hoje do Vasco do que do próprio Puerto Cabejo. Mas o jogo que será de fato decisivo para esse grupo G, hoje, é assim,
urgente vencer, o Vasco precisa vencer para conseguir ainda se classificar na primeira colocação. Ao meu ver, o Vasco perdendo hoje fica ruim para conseguir a primeira colocação do grupo. Mas acima, né, da vitória de hoje, o jogo importante é contra o próprio Lanús. O Vasco enfrentará o Lanús na semana que vem, salvo engano, né? O Vasco tem terça-feira que vem, dia 13, o Vasco enfrenta o Lanús lá na Argentina. Então, esse é o jogo decisivo. O Vasco hoje precisa vencer, precisa fazer o seu dever de casa, uma vitória simples, para apenas encostar o Lanús com relação à pontuação. E lá na terça-feira que vem, vencer o Lanús. Algo que aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, não conseguiu fazer, né? Diante aí da vergonha, ainda sobre o comando técnico Fábio Carille, aquele empate que o Vasco acabou, né, ficando contra o Lanús aqui na cidade carioca. Então, o Vasco enxerga, sim, essa partida de hoje como um jogo decisivo. O elenco ontem fechou a preparação. Foi o último momento de treino desse grupo, sob o comando do técnico Felipe Maestro. O Vasco que viajou, né, no último sábado para Brasília para enfrentar o Palmeiras no domingo. E de lá ficou. Treinou no sábado no CT do Brasiliense, treinou na segunda-feira, no CT do Brasiliense. Na segunda ainda, viajou para a Venezuela. Ontem treinou na Venezuela. Hoje terá o jogo e amanhã fica na Venezuela também, para no sábado, para na sexta-feira treinar em Salvador, na Bahia, sábado enfrentar o Vitória no Pituaçu. Então o Vasco passa aí mais de uma semana longe do Rio de Janeiro, o elenco cruzmaltino, né, sem hospedagem fixa. E o Vasco ontem fechou essa preparação. Felipe terá alguns desfalques, o principal deles, Lucas Freitas, fosse confirmada a lesão na fascia plantar do jogador, não entra em campo hoje, já está até aqui no Rio, nem viajou com o grupo para a Venezuela, e a expectativa é que hoje o Luiz Gustavo ganhe a posição e forme a dupla de zaga com o zagueiro João Vitor. Além do Lucas Freitas, não desfalque, mais uma dúvida, é o Lodi Augusto, que também saiu do último jogo de domingo contra o Palmeiras, sentindo e reclamando de dores na esquerda. Então o Vasco tem essas duas dúvidas, tem a certeza, né, do desfalque do Lucas Freitas, a dúvida relacionada ao Lodi Augusto, além também do desfalque confirmado do Lucas e da possibilidade de desfalque do Lodi. Tem a situação envolvendo as novidades do Lucas, o Carello e do Lincoln, dos jogadores convocados para entregar o grupo profissional e que viajaram para a Venezuela na última segunda-feira e realizaram esses 2 treinos com o grupo cruzmaltino. Então é assim que o Vasco chega para enfrentar aí a equipe do Puerto Cabello nessa noite de hoje às 7 horas. A expectativa é que o Vasco vá a campo com o Léo Jardim no gol, uma zaga com Luiz Gustavo, João Vitor, Piton e Paulo Henrique, meio campo com Hugo Moura, Tietê e Coutinho, e um trio de ataque com Rayano, no Moreira e Pablo Verrete. Esse deve ser o Vasco hoje, a equipe do Puerto Cabello. No último domingo tivemos uma escalação diferente, né, com o Rayano atuando como 9, um Vasco com o Tietê de beirada, um no Moreira que atuava mais centralizado, definitivamente como esse camisa 10, mas hoje com os retornos de Coutinho e de Pablo Verrete, o Vasco tende a voltar àquela escalação original que vinha atuando, inclusive, sob o comando do técnico Fábio Carille. Show? Deixe a sua opinião nos comentários sobre qual é a sua expectativa para esse jogo de hoje. Eu quero saber o placar. Quanto você acha que vai ser Vasco e Puerto Cabello, amigo vascaíno? Coloque aí a sua opinião aqui embaixo. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desse dia. Muito obrigado pelo apoio, pela presença de todos vocês aqui no nosso canal. E já eu tô de volta com Fala Gigante para trazer tudo sobre esse Vasco, Puerto Cabello e muitas outras novidades. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!